Olá, alunos! Hoje nós iremos para a aula 5, que fala sobre o crescimento demográfico mundial e o movimento vertical da população, e duas coisas que se entrelaçam. Queria primeiro pedir desculpa por não ter postado essa aula ontem, né? Geralmente eu posto na terça, mas por motivos maiores eu não consegui postar ontem, então eu estou fazendo isso hoje. Só lembrando também que sempre no final, desde a aula 4, todo final de slide tem algumas questões para vocês responderem. O que é importante, são questões de vestibular e Enem que eu escolhi, fui lendo e coloquei no final do slide. Eu preferi deixar no slide porque é mais fácil para vocês já estão estudando com o slide, aí chega no final do slide e já está ali as questões prontas esperando. É diferente de quando você está vendo o slide, aí tem que abrir outro arquivo que dá as questões, enfim. Mas se preferirem que eu coloque em um documento separado, é só falar. Mas, voltando aqui para a aula. O crescimento demográfico e o movimento vertical da população são duas coisas que se entrelaçam. Na verdade, o movimento vertical é uma das coisas que causam o crescimento demográfico. Nós vamos entender o que é cada um ao decorrer dessa aula. É importante salientar que o crescimento demográfico que ocorreu no mundo não foi de uma forma constante. Houve períodos que a gente vai conhecer, que é os de transição demográfica. O mundo passou por diferentes fases de crescimento da população. Em algumas fases o crescimento foi muito acelerado, outras fases o crescimento ele foi mais lento, e hoje em dia, na atualidade, a gente está numa fase que se chama de quarta fase, que é quando a natalidade e a mortalidade elas tendem a se estabilizar, elas tendem a chegar em números próximos, o que aí leva ao envelhecimento da população, leva ao menor número de nascimentos também e a outros problemas consequentes dessa situação, que nós vamos discutir. Antes de entender o crescimento demográfico, é importante que nós entendamos alguns conceitos básicos, como taxas de natalidade, de mortalidade, de fecundidade e o próprio movimento vertical da população, o que se chama de crescimento vegetativo. Mas, primeiramente, a taxa de natalidade ela representa o número de crianças nascidas vivas no período de um ano, e o cálculo é feito a cada 1.000 habitantes e o resultado é dado em números por 1.000. Ou seja, a taxa de natalidade, a quantidade de crianças que nasceu em um ano, a partir de 1.000 habitantes. Quanto mais crianças nascem, maior é a taxa de natalidade. Quanto menos crianças nascem, menor é a taxa de natalidade. Vocês percebem que as taxas de natalidade elas são bem heterogêneas pelo mundo. Alguns países têm uma baixa taxa de natalidade, outros já têm uma taxa de natalidade maior. E isso acontece devido a vários fatores, fatores históricos, fatores que se relacionam, que a gente chama de fatores de relevância. É importante você entender que as taxas de natalidade, para que elas sejam altas ou baixas, elas dependem desses fatores que nós chamamos de fatores de relevância. O primeiro deles, por exemplo, que é a taxa de fecundidade. O número de filhos que uma mulher tem ao longo da vida. Antigamente as mulheres tinham 6, 7 filhos, depois já passaram a ter 3 ou 2, hoje em dia está na base de 1 ou 2 mais ou menos. E isso são devido a fatores históricos. Você volta lá para o período pré-industrial, quando a agricultura dominava. Você tinha um casal que plantava, que fazia toda a colheita, e eles precisavam de trabalhadores. E você sabe que no mundo dos negócios, ainda mais no tempo da agricultura, que o lucro era pouco, eles precisavam de muita gente que fizesse o trabalho com eles gastando pouco. E qual seria a solução? Filhos. Quanto mais filhos eles tinham, mais trabalhadores para a roça deles, maior o lucro deles. É claro que esse não era a única explicação deles terem tantos filhos, lógico. A gente tem, por exemplo, os métodos contraceptivos que só vieram a surgir aqui no século XX. Não existiam esses métodos naqueles tempos antigos. Então, acabava como uma consequência. A enorme quantidade de filhos acabava como uma consequência. E é claro que essa enorme quantidade de filhos, no ambiente em que os pais viviam, como o da roça, por exemplo, dava lucro. Era lucrativo porque você tinha muita mão de obra praticamente de graça. Outra coisa também, o urbanismo e a industrialização eles mudaram a questão das taxas de natalidade também. Primeiro porque agora você tinha o homem e a mulher trabalhando na indústria. Você tem um incentivo à inserção da mulher dentro do mercado de trabalho. Você adia o desejo dela de casar ou ter filhos, por exemplo. A vida urbana, você tem que admitir que é muito mais cara do que a vida rural. Como eu falei, quanto mais filhos os casais rurais tinham, maior o lucro deles, porque eram mais trabalhadores.
Agora você vem para o meio urbano, que você ganha pouco, tem que pagar aluguel, as coisas são caras, você não é muito assim, como eu posso dizer, não é muito... Você vai gastar muito, vamos dizer assim. O casal que tiver o filho, ou o pai ou a mãe, eles vão gastar muito com esses filhos, principalmente aqueles que vivem no meio urbano. Imagina você pagar um colégio particular para 10 filhos, por exemplo, um colégio particular que cobra 1.000 de mensalidade. Você não vai ter condições de pagar 10 para 10 filhos. É por isso que os casais urbanos eles geralmente têm um ou dois filhos. Ao mesmo tempo que trabalham, vivem nas condições urbanas que elas são um pouco mais caras. A própria condição socioeconômica também reflete sobre isso. Você sabe que famílias que são mais vulneráveis, elas não têm uma educação de qualidade. Até porque a gente vive num país que não dá educação de qualidade para aqueles que mais precisam. Então você deixa a população à mercê do desconhecimento, você não leva até eles os métodos contraceptivos e eles acabam tendo muitos filhos. Outra comparação que se pode fazer com o ambiente rural, por exemplo, é que as famílias de condições socioeconômicas menores, principalmente aquelas que vivem no meio mais rural, mas não tão rural assim, com os muitos filhos elas acabam tendo mais mão de obra para trabalhar também, o que vem a trazer o sustento da família. Então é difícil você convencer um casal rural que precisa de trabalhadores a deixar essa vida, ainda mais se as condições socioeconômicas deles forem baixas. Eles não vão ter esse conhecimento. Você simplesmente não vai obrigar eles a adotarem os métodos contraceptivos e muito menos a adotar um planejamento familiar. É muito difícil isso. Apesar do SUS ele abranger a maior parte do Brasil com o planejamento familiar, através dos pré-natais, por exemplo, é difícil a adesão deles. Até porque esse planejamento familiar ele não chega de forma adequada a todas as famílias, pelo mesmo motivo de não haver educação de qualidade para as crianças mais vulneráveis, as famílias mais vulneráveis. Então, relacionado a fatores históricos, a gente pode ressaltar que as taxas de natalidade elas eram altas antigamente. Até o período da industrialização, elas continuaram sendo altas. Até o século XX, elas continuaram sendo altas. Elas só foram mudar a partir do planejamento familiar e da própria industrialização em si. Vale lembrar porque quando a Revolução Industrial aconteceu lá na Inglaterra, do mesmo jeito que as famílias rurais viviam o dilema de ter mais mão de obra, as famílias urbanas que trabalhavam nas primeiras indústrias, elas acabavam levando os seus filhos para trabalhar junto nessas indústrias e assim poder trazer mais sustento para casa. Então, essa fase de urbanismo e de industrialização mais recente foi o que afetou de verdade as taxas de natalidade hoje em dia. Existe uma diferença das taxas de natalidade dos países desenvolvidos e dos subdesenvolvidos. Você percebe por essa pirâmide etária que a população de 0 a 14 anos ela é menor em países desenvolvidos. Ela se apresenta estável, em declínio ou reduzida. Isso se deve principalmente porque esses países desenvolvidos eles adotam várias políticas públicas voltadas à saúde e a educação atende a população de maneira eficiente. Com essa educação de maneira eficiente, você consegue formar a pessoa a adotar um planejamento familiar, a adotar métodos contraceptivos, por exemplo. Essas famílias costumam ser planejadas e, pelas mulheres encontrarem-se cada vez mais inseridas no mercado de trabalho, elas acabam tardando os casamentos e os filhos. O acesso à saúde, também a medicamentos e métodos contraceptivos é uma realidade social nos países desenvolvidos. Você acrescenta uma qualidade de vida adequada a quase todas as pessoas que vivem nesses países ricos. Com uma qualidade de vida adequada, com um bom emprego, elas tardam o casamento, tardam os filhos também, você tem uma taxa de natalidade menor. Diferente nos países subdesenvolvidos, quando a pirâmide etária, ela literalmente é uma pirâmide mesmo, e a quantidade de pessoas entre 0 e 14 anos é grande. A taxa de natalidade é grande em decorrência dos problemas sociais vividos nesses países. Aí você volta para cá, as condições socioeconômicas. Quem está em uma condição socioeconômica vulnerável não tem uma educação de qualidade, muito menos um acesso ao planejamento familiar ou a métodos contraceptivos, por exemplo, e acabam tendo uma taxa de natalidade maior. Outra coisa também é que as políticas públicas voltadas para a saúde, a educação e oportunidade de emprego, elas são ineficientes. Você não tem uma distribuição igualitária de renda.
ou pelo menos mais justa de renda em países subdesenvolvidos, o que faz com que essa população ela viva na miséria e inclusive falte recursos básicos para sobreviver. Isso faz, além disso, com que a qualidade de vida desses países ela seja baixa e as taxas de natalidade alta também. Outra coisa importante de falar é que essas taxas de natalidade elas causaram consequências diferentes pelos países. Uma taxa de natalidade elevada demais leva a uma superpopulação em um único lugar. O exemplo é a China. E se você tem uma superpopulação, o objetivo desses países é reduzir essa taxa de natalidade para que a população não cresça num nível tão acentuado. Então a gente tem o que se chama de políticas de controle de natalidade pelo mundo. A mais famosa delas vocês conhecem bem, que é a política do filho único na China. Fica determinado por lei que um casal chinês só pode ter um filho. Se eles tiverem um segundo filho, eles vão pagar multas altíssimas. E multas realmente muito altas. Só que tem um problema. A cultura da China ela valoriza mais os nascimentos masculinos. E agora você só pode ter um filho. O que acontece com um casal que tem uma menina, por exemplo? Muitas vezes acaba em aborto, eles acabam abortando a criança, e outras vezes em si, eles não têm mais filhos de jeito nenhum. Essa política do filho único na China foi o que levou ao aumento do número de homens na China, em comparação ao número de mulheres. Exatamente por isso. Esses casais não queriam ter uma menina como primeiro filho. Eles queriam um menino, por causa da cultura deles mesmos, o que levou a um enorme número de abortos, por exemplo, inclusive até de assassinatos, de bebês, meninas do sexo feminino. Claro que isso só acontece na China. Outros países do mundo que querem reduzir sua natalidade, eles fazem isso de uma forma mais básica, como distribuição de preservativos, educação sexual nas escolas. É algo que se volta mais para a condição socioeconômica, levar uma educação de qualidade e levar também o planejamento familiar adequado a essas famílias. Já outros lugares do mundo se encontram numa posição contrária à da China e à da superpopulação, que é o caso da Europa. A Europa chegou num ponto em que as mulheres geralmente só têm um filho. Isso está levando a um decréscimo da população. Você tem um aumento do número de idosos e o nascimento cada vez menor de crianças faz com que a população adulta ela diminua cada vez mais, o que significa que vai ser menos mão de obra. E se você tem menos mão de obra, você vai afetar diretamente questões como a economia e a previdência. Já que você vai ter mais idosos do que adultos, você não tem uma quantidade suficiente, uma quantidade de mão de obra suficiente para sustentar a aposentadoria desses idosos, o que vai trazer problemas para isso. É por isso que alguns países europeus, como a França e a Islândia, por exemplo, eles estão incentivando a natalidade, dando inclusive dinheiro, recompensas para que as pessoas tenham filhos. Outras medidas são indiretas. Por exemplo, a licença maternidade dura mais de um ano, às vezes. Tem até mesmo a licença paternidade para que os pais fiquem junto dos seus filhos e da sua esposa também, para que eles justamente tenham filhos, para que possa repor essa quantidade de adultos que está se perdendo ali naqueles países. Isso é o que nós chamamos de política do baby bonus. Outra coisa importante para você entender a taxa de natalidade é a taxa de fecundidade, que é o número médio de filhos que uma mulher tem ao longo da vida. A tendência mundial, ela atualmente está em queda. As mulheres têm cada vez menos filhos, por motivos variados que nós já discutimos aqui. O urbanismo está acelerado. A vida urbana ela é bem mais cara do que a vida rural, para se ter muitos filhos. Se você quer dar uma educação particular para os seus filhos, um ou dois já vai gastar em torno de 2, 3 mil reais todo mês. Imagine se você tivesse um casal com 7 ou 10 filhos. É importante você entender que para que a reposição populacional seja assegurada, a taxa de fecundidade não pode ser inferior a 2,1 filhos por mulher. As duas crianças vão substituir esses dois pais e esse 0,1 é a fração para compensar os indivíduos que morrem antes de atingir a idade reprodutiva. Você precisa de duas crianças para repor os dois pais. Mas o que está acontecendo? Olha só o caso do Brasil, em que a taxa de fecundidade é 1,94. Vai chegar num ponto em que a taxa de fecundidade das mulheres em alguns países vai ser 1 ou menos filhos por mulher. A gente vai ter um decréscimo da população mundial.
que é a tendência mundial para os próximos anos. Aqui só o gráfico para mostrar para vocês. Ao contrário da taxa de natalidade, a taxa de mortalidade representa o número de óbitos que ocorrem ao longo de um ano. E assim como a natalidade, o cálculo também é feito a cada 1.000 habitantes, o resultado dado em números por mil. A quantidade de pessoas que morreu em um determinado ano, naquele período de um ano em um certo país. É o que se chama de taxa de mortalidade. Assim como a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade também tem alguns fatores de relevância. O principal deles, a qualidade de vida da população. Se você tem um trabalhador que trabalhou a vida inteira de esforço físico e você compara com um trabalhador que trabalhou a vida inteira em esforço intelectual, é claro que esse trabalhador de esforço físico ele vai ter uma morte mais prematura, o que reflete aí a qualidade de vida. As condições socioeconômicas também, por esse mesmo motivo. Por eles trabalharem demais ao longo da vida, eles tendem a morrer mais cedo. E outra coisa também é a introdução de novas tecnologias, principalmente as de médicos sanitários. O respirador artificial, por exemplo, foi uma revolução que trouxe mais sobrevida às pessoas do mundo, o que diminuiu a mortalidade das pessoas. A insulina, por exemplo, artificial, diminuiu as mortes, diminuiu a taxa de mortalidade por diabetes. Tudo isso se reflete na qualidade de vida. Importante dizer que a taxa de mortalidade ela caiu bem antes do que a taxa de natalidade ao longo do crescimento demográfico do mundo. Em países desenvolvidos, a taxa de mortalidade é baixa. Você pode observar aqui pela quantidade de idosos que tem nesses países. A boa qualidade e a expectativa de vida fazem parte da população. A população tem acesso a programas de saúde, medicamentos e vacinas e o saneamento básico é adequado também. Os programas educacionais públicos também fazem parte da realidade social desses países. Ao contrário de países subdesenvolvidos, em que você nota uma baixa presença de representatividade dos idosos. A taxa de mortalidade é mais alta nesses países, principalmente porque uma grande parte da população vive em condições socioeconômicas mais precárias. Você não tem tantas políticas públicas que abordem o saneamento, que abordem a saúde de maneira eficaz para toda a população, o que gera mais mortes nesses países. Vale ressaltar também que países mais pobres tendem a ter violência urbana mais acentuada. Então você aumenta a mortalidade entre os adultos ou até mesmo entre os próprios idosos com o aumento dessa violência. Um subtópico da taxa de mortalidade é a taxa de mortalidade infantil, que é o número de crianças que morrem antes de completar um ano de idade. Ela é presente principalmente nos países subdesenvolvidos, nos países pobres, como aqui na África. É o que a gente chama de chance de vida ao nascer. Morre uma grande quantidade de crianças aqui na África pelos mesmos motivos da taxa de mortalidade ser elevada nesses países. As condições socioeconômicas, as condições de saneamento, de saúde, de saúde que não são tão adequadas como nos países desenvolvidos. E aí a gente chega no crescimento demográfico. Só alguns dados para vocês se situarem. De 1970 a 2015, o crescimento da população mundial caiu a 1,2% ao ano. A taxa de fecundidade caiu para 2,5%. E mesmo assim o ritmo de crescimento ele continua elevado. E em cerca de 2050, a população mundial vai estar aí em torno de 9,7 bilhões. Apesar dela estar diminuindo. Só na África você nota aqui, por esse gráfico, você ainda tem um aumento do crescimento demográfico. Apesar de que a África é o continente mais pobre do mundo, o que afeta diretamente as questões de natalidade e mortalidade. Aqui é a mesma evolução. Perceba que o mundo demorou 650 anos para dobrar, e depois mais 200 para dobrar também. E nos anos seguintes foi crescendo em um ritmo mais acelerado até ele crescer em um ritmo menos acelerado, por fatores que a gente ainda vai discutir. Aqui também a gente chega no movimento vertical da população e o saldo migratório. Esse crescimento demográfico ele foi intensificado após a Revolução Industrial. Depois da Revolução Industrial, você tem o surgimento de novas tecnologias que melhoraram a qualidade de vida das pessoas, o que diminuiu a mortalidade. Mas, em consequência, a taxa de natalidade ela continuou alta. Porque as políticas para aumentar a sobrevida da população, elas vieram antes do que as políticas para diminuir o número de filhos por mulher. É por isso que depois da Revolução Industrial, o mundo passou por essas explosões demográficas.
Os movimentos verticais são determinados pela natalidade e pela mortalidade, e eles representam o crescimento vegetativo. O que é esse crescimento vegetativo? É a diferença entre a quantidade de pessoas que nasceu e a quantidade de pessoas que morreu, ou seja, a diferença da natalidade menos a mortalidade. Você acrescente a isso o saldo migratório, que é a diferença entre a quantidade de pessoas que entrou e saiu daquele determinado lugar. Isso é movimento vertical, ou movimento demográfico. É o crescimento vegetativo. O movimento vertical ele representa o crescimento vegetativo de uma população. Ao decorrer da história, o mundo passou por o que a gente chama de transição demográfica, em 4 fases. Na fase 1, chamada de pré-transição, você tem o período pré-revolução industrial, o período em que aqueles países ainda estavam começando a se desenvolver. Por exemplo, a Europa do século antes da Revolução Industrial, apesar da taxa de natalidade ser alta, a taxa de mortalidade também era alta, o que implica aí você ter um equilíbrio. Apesar da população ser relativamente grande, você tem um equilíbrio entre o número de pessoas que nascem e o número de pessoas que morrem. Da fase 1 de pré-transição, você pula para a fase 2, que é a chamada aceleração demográfica, ou explosão demográfica, que vamos discutir. Como eu falei, as tecnologias para aumentar a sobrevida da população elas chegaram. Isso faz com que a taxa de mortalidade ela caia acentuadamente. Mas as políticas de planejamento familiar, de métodos contraceptivos, eles só foram aparecer muito tempo depois, o que fez com que a taxa de natalidade ela continuasse elevada. Então, com uma grande taxa de natalidade e uma baixa de mortalidade, você tem um aumento do crescimento da população. Aqui você pode citar, por exemplo, os países emergentes que estavam iniciando o seu desenvolvimento ainda. A fase 3, você tem a desaceleração demográfica, que aconteceu a partir do século XX. As políticas de planejamento familiar e de métodos contraceptivos chegaram à população, o que fez com que a taxa de natalidade caísse e a taxa de mortalidade elas continuassem na mesma coisa. Aqui você pode citar, por exemplo, deixa eu ver, os países que estão no nível acima, como o Brasil, por exemplo. Eu vou citar logo o Brasil. O Brasil está nesse nível, na fase 3 de desaceleração demográfica. É claro que as políticas para diminuir a taxa de natalidade elas são graduais. E hoje a taxa de natalidade no Brasil ela está num nível bem baixo. Mas isso foi consequência de várias políticas que foram adotadas no século XX. E aí, por último, a gente tem a fase 4, que é a chamada estabilização da população. É o que a Europa vive atualmente. A taxa de mortalidade e a natalidade elas são parecidas, mas elas são bem baixas. Então aqui você tem 2 ou 3 filhos por mulher e a taxa de mortalidade também segue o mesmo padrão. Aqui você tinha 10, 15 filhos, mas desses 10, 15 morriam 7, 8, por exemplo. Essa fase 2 que eu falei, a gente chama de explosões demográficas, que é um aumento elevado e repentino da população de seres humanos. Ela acontece principalmente em 2 situações. As novas tecnologias, principalmente as médicos sanitárias, que melhoraram o saneamento da população, que melhoraram as condições de vida dela, a saúde delas, por exemplo, a insulina, os respiradores artificiais, tudo isso trouxe uma sobrevida à população, o que fez com que as explosões demográficas elas acontecessem. E também em períodos de guerra ou grande calamidade, como no pós-Segunda Guerra Mundial, o Baby Boom. Cenas como essa de muitos filhos eram comuns nos Estados Unidos da década de 50, por conta do Baby Boom. Talvez aquele medo do mundo acabar, aquele medo que mexeu com a população da guerra se espalhar mais pelo mundo, fez com que essas famílias naturalmente elas tivessem mais filhos. A gente não pode dizer que essas explosões demográficas elas só acontecem nesses períodos de guerra ou de forma mais recente. Mas alguns séculos atrás, alguns milênios atrás, já foi observadas explosões demográficas. A própria Revolução Agrícola. Você tinha pessoas que viviam de forma nômade, elas praticamente não tinham muitos filhos porque a vida delas era viajar de um canto para o outro e ter que fugir dos predadores. Você não tinha muito essa noção de ter muitos filhos. Quando a Revolução Agrícola aconteceu, o homem ele se sedentarizou e acabou, por consequência, em ter muitos filhos. Eles trabalhavam durante o dia e à noite eles ficavam no mesmo lugar, eles não saíam, o que consequentemente gerou essas explosões demográficas, o que por consequência também aumentou o número de mão de obra
que essas famílias tinham disponíveis para plantar e vender e lucrar seus produtos agrícolas. E aí, por último, é importante falar que a principal causa para a intensificação dos crescimentos demográficos foram as revoluções industriais e também as elevações nas taxas de urbanização em todo o mundo. Isso aqui, tá, aí você pode dizer, mas as taxas de urbanização acelerada, elas não fazem diminuir a natalidade, não? Sim, elas fazem. Só que no pós-revolução industrial, a urbanização do pós-revolução industrial, você precisa lembrar que não tinha métodos contraceptivos e não tinha políticas de planejamento familiar. Como eu falei, embora tenha ocorrido a urbanização e embora tenha ocorrido a industrialização, as políticas para melhorar a sobrevida da população, para diminuir a mortalidade, elas vieram bem antes do que as políticas para aumentar, para reduzir as taxas de natalidade. Elas vieram bem antes, como você pode observar na explosão demográfica. Na fase 2, enquanto a mortalidade caía de forma exponencial, a natalidade ainda continuava a mesma coisa. E só na fase 3 é que a natalidade ela foi diminuir de uma maneira exponencial também. Com o aumento do desenvolvimento econômico em algumas regiões do globo e também o planejamento familiar, o controle de natalidade, o crescimento populacional, ele vem sendo menor, como eu falei. E aí, alguns países da Europa também, eles vêm presenciando essa diminuição acentuada da natalidade e estão experimentando consequências econômicas e consequências de previdências também. Você tem um menor número de adultos, você tem menos gente para sustentar a população de idosos. E aí fica naquele dilema. Outro dilema também com essas taxas de natalidade menores é a vinda de imigrantes para esses países europeus. Já que não tem gente suficiente para trabalhar, eles acabam vindo e isso desperta as questões como xenofobia, por exemplo. É importante dizer que o Brasil ele tem sim um controle de planejamento familiar. Ele é feito pelo SUS, é totalmente gratuito, e quem conduz essas políticas são os PSFs do Brasil. Eles fazem palestras nas escolas para a educação, por exemplo. Eles visitam as famílias, eles visitam as grávidas, conscientizam. Enfim, tem todo esse planejamento familiar em torno de si. E aí eu deixei algumas questões aqui de vestibular e no final tem gabarito. Então, muito obrigado e fiquem bem.